Ok, vamos mergulhar nisso. Alguma vez já parou para pensar do que o corpo humano é feito, mas assim, num nível microscópico? É que por baixo da pele, dos ossos, dos músculos, existe uma arquitetura inteira, sabe? Invisível e fascinante. É hoje que a gente vai explorar esses blocos de construção fundamentais da vida, os tecidos humanos. Então, a grande pergunta é essa, né? Do que realmente a gente é feito? É uma pergunta que vai muito além do que a gente vê no espelho. Leva a gente para um universo escondido, um mundo de cooperação celular que define tudo o que a gente é. Olha só, por baixo da nossa pele, o corpo é tipo um ecossistema super complexo. Pensa bem, o cérebro pensando, os músculos se movendo, o sangue correndo nas veias, tudo isso é feito de uns blocos de construção especializados, que a gente chama de tecidos. E cada um deles tem seu próprio trabalho, sua função, seu propósito. Nada está ali por acaso. Então, bora começar essa viagem para dentro. É hora de ajustar o foco do nosso microscópio e entender como é que esses componentes fundamentais funcionam de verdade. Para começar, o que é exatamente um tecido biológico? Porque veja bem, não é só um monte de células jogadas junto. De jeito nenhum. É tipo uma comunidade super organizada, um time de células parecidas que trabalham juntas de forma super coordenada para cumprir uma missão específica. É o mais puro trabalho em equipe, só que em nível celular. Ok, mas se os tecidos são essas comunidades de células, fica a pergunta: o que mantém elas todas juntas? O que impede que tudo simplesmente se desfaça? Será que existe um tipo de cimento biológico? E a resposta para isso é simplesmente incrível. É a matriz extracelular. Pensa nela como se fosse uma rede bem complexa, uma supercola biológica que preenche todos os espacinhos entre as células. Mas o mais legal é que ela não serve só para dar suporte para segurar tudo no lugar. Ela também funciona como uma rede de comunicação, transmitindo sinais de uma célula para outra, ajudando a regular tudo o que acontece ali. Então, nos animais mais complexos, o que inclui a gente, claro, toda essa variedade de tecidos se resume a 4 tipos principais. São basicamente os 4 blocos de construção que formam o corpo inteiro. O primeiro deles, o tecido epitelial. A melhor forma de pensar nele é como o escudo protetor do corpo. Ele cobre tudo por fora, reveste os órgãos por dentro e cria uma barreira, uma muralha essencial contra o mundo lá fora. E essa imagem aqui do microscópio da pele mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como as células da epiderme, que é a camada de cima, estão todas grudadinhas umas nas outras, quase sem espaço nenhum. É uma estrutura super compacta, né? E é isso que faz dela a barreira perfeita, tanto para não deixar a gente perder água, quanto para impedir a entrada de invasores, tipo bactérias. Agora, vamos para o segundo tipo. E esse aqui é um verdadeiro canivete suíço. O tecido conjuntivo. Ele é o andaime versátil do nosso corpo. O cara é incrivelmente diverso e faz de tudo um pouco. Dá sustentação, preenche espaços, conecta uma parte do corpo na outra e até transporta substâncias. É impressionante. E essa imagem aqui ilustra essa variedade toda de um jeito ótimo. Para se ter uma ideia, o tecido conjuntivo pode ser osso, pode ser cartilagem, gordura e, pasmem, até o sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo. E voltando para a pele, logo abaixo daquela camada epitelial, a gente tem a derme, que é um exemplo clássico de tecido conjuntivo fibroso, dando todo o suporte e elasticidade que a pele precisa. O nosso terceiro bloco construtor é, literalmente, o motor do corpo, o tecido muscular. A função dele é uma só, mas é vital: gerar movimento. Pensa só, tudo, absolutamente tudo, desde um piscar de olhos até correr uma maratona, só é possível porque esse tecido tem a capacidade de se contrair. Agora, o que é sensacional aqui é a estrutura. Olha só para essas fibras alongadas, com essas listras, essas estrias. Essa aparência listrada não é à toa. Ela vem da organização super precisa de 2 proteínas, a actina e a miosina. Elas deslizam uma sobre a outra para gerar força e movimento. É pura engenharia biológica. E para fechar os 4 grandes, a gente chega na rede de comunicação do corpo, o tecido nervoso. A melhor forma de imaginar é pensar na fiação de alta velocidade do nosso organismo, sabe? Ele fica o tempo todo transmitindo impulsos elétricos para coordenar cada ação, cada sensação. E a grande estrela desse tecido, claro, é o neurônio. É a célula especializada em mandar e receber recados. A estrutura dele é única, com esses prolongamentos gigantes que permitem que ele se conecte com outras células e mande sinais rapidinho por distâncias enormes.
Basicamente, ele é a base de tudo, dos nossos pensamentos, das memórias, dos movimentos. Muito bem. Agora que a gente já conheceu os 4 blocos principais, vamos ver como eles se juntam para montar as estruturas que realmente fazem o trabalho. Então, o grande segredo aqui é que os tecidos não trabalham sozinhos, de jeito nenhum. A nossa pele é o exemplo perfeito dessa colaboração. A epiderme, que é o tecido epitelial, cria aquela camada protetora por fora. E logo embaixo, a derme, que é tecido conjuntivo, dá o suporte, os nutrientes. Um simplesmente não funciona sem o outro. É uma parceria. Certo, agora vamos dar aquele zoom out, sabe? Sair do microscópio um pouco para ver o quadro geral, conectar esses detalhes todos com a obra de arte que é um organismo vivo. E o mais fascinante é que em qualquer animal complexo, a história se repete. São sempre esses mesmos 4 tipos de tecidos trabalhando juntos. Eles se organizam de um jeito super preciso para construir um corpo que funciona. E as funções são sempre as mesmas 4: revestir, sustentar, mover e comunicar. É uma arquitetura universal da vida. Isso aqui, basicamente, é a hierarquia da vida. É como se fosse uma construção. Começa com as células especializadas que se juntam e formam os tecidos. Aí os tecidos se combinam para formar os órgãos, tipo o coração ou a pele. E no final, vários órgãos trabalham juntos em sistemas para formar o organismo inteiro, um organismo complexo e completo. No fim das contas, é disso que se trata a histologia, que é o estudo dos tecidos. É estudar a própria trama da vida. É como olhar para uma tapeçaria gigante que forma a gente e entender como cada fiozinho tem seu papel no desenho completo. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Parar para pensar que a gente é, na verdade, uma comunidade complexa com trilhões de células trabalhando juntas, colaborando a cada segundo, e como isso muda a forma que a gente se enxerga. Talvez a gente seja menos um eu e muito mais um nós celular.